Olá pessoal, aqui é a Leudenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receita deliciosa para vocês. Hoje vamos aprender a como fazer uma pizza perfeita na sua casa no forno convencional. Eu dei início há um tempo atrás numa aula sobre pizzas que todo mundo gostou bastante, mas ficaram muitas dúvidas e hoje vamos aperfeiçoar um pouco mais, entender um pouco mais sobre os tipos de queijo, a forma de preparar em um forno convencional e também os diferentes tempos de maturação da massa. Vem comigo que tem muita coisa bacana nessa aula. Aqui eu tenho 100 ml de água e 1 grama de fermento biológico seco. Na outra aula nós fizemos com um fermento biológico fresco. Qual é a diferença entre o fermento biológico seco e o fresco? É que no seco nós retiramos a água, então ele fica mais concentrado, ou seja, 3 vezes mais forte. Eu vou misturar bem o meu fermento seco para hidratar ele novamente e só assim vamos utilizar ele na massa. Misturei bem e vou deixar aqui do ladinho para darmos sequência. Pessoal, aqui eu tenho 1 kg de farinha sem fermento de boa qualidade. Para todo tipo de massa fermentada, que a gente quer desenvolver o glúten, que a gente espera um crescimento, é preciso que a farinha tenha força. Entre as farinhas brasileiras, nem todo mundo tem acesso aí a farinhas importadas. Apenas com algumas a gente consegue um bom resultado. De forma geral, escolha por uma mais branquinha, uma mais pura e com um teor de proteína maior. Geralmente as farinhas premium vão te dar um resultado melhor nessa situação. Quanto mais forte uma farinha de trigo, mais água ela absorve. E quanto mais água ela absorver, melhor vai ficar a qualidade da sua pizza. Para uma boa massa de pizza, a gente tem que conseguir aí no mínimo 60% de hidratação. Se na sua região você não sabe qual farinha é mais forte, dê uma testada. Uma vez compra de uma marca, vê quanto de água ela vai absorver. Na próxima vez troca a marca e vê se ela absorve mais água. Assim você vai conseguir definir que farinha de trigo é mais forte. Vamos dar sequência. Juntamente a essa farinha de trigo aqui, vamos adicionar 25 gramas de sal. 1 colher de sopa. Eu estou utilizando um pouquinho a mais de sal aqui porque nós vamos colocar um pouquinho de açúcar nessa massa. Geralmente, para massas de forma geral, a gente usa 2% de sal. E também 20 gramas de açúcar refinado. 2 colheres de sopa. Vamos misturar muito bem esses ingredientes secos para darmos sequência. Vocês devem estar se perguntando por que utilizar o açúcar. Para essa fermentação mais longa e também por uma melhor caramelização da minha massa, ali a coloração, o açúcar ajuda bastante nesse quesito. Mas eu conseguiria fazer uma pizza sem o açúcar. Após homogeneizarmos bem aqui os ingredientes secos, eu vou fazer um buraquinho aqui no centro para podermos adicionar o líquido. Mas antes disso, já vou acrescentar 20 gramas de azeite de oliva, 2 colheres de sopa. Agora, a gente coloca o fermento já hidratado aqui no meio. E eu venho com a mão, ó, puxando a farinha de trigo até absorver todo o líquido aqui. E daí para frente, vamos dar ponto nessa massa com água. Então nós já colocamos 100 ml lá junto com o fermento e agora eu vou colocar aqui em torno de mais umas 500 gramas de água, 500 ml. Ao todo então 600 gramas de água, o que seria mais ou menos 60% de hidratação. Se a sua farinha aceitar um pouco mais que esse 60%, ótimo. O importante é ir colocando água e respeitar a absorção da sua farinha de trigo. Então não tem segredo, ó, ir colocando água e trabalhando essa massa. A farinha de trigo, ela tem a combinação de 2 tipos de proteína específicos que em atrito, quando a gente atrita, que no caso é a sova, ou cilindrar, ou bater. Quando a gente agita, trita essa massa de alguma forma, ela desenvolve a malha de glúten. É isso que a gente está buscando. Então, quanto melhor desenvolvermos o glúten, nós vamos ter uma massa mais lisinha, mais homogênea, mais trabalhada, o que a gente chega num ponto de véu que a gente costuma falar. Olha, aqui eu já coloquei o restante da minha água.
tá? Ao todo já foram as 600 gramas, mas pode observar que essa massa ela vai conseguir absorver um pouquinho mais de água ainda. Olha, vai ficar aquela meleca de novo na mesa e é isso aí, gente. É só trabalhar que ela vai absorver novamente e voltar a ficar uma massa homogênea. E cada vez que eu faço isso, ela já fica mais trabalhada, mais lisinha, olha. Quem tem aí uma planetária, pode fazer na planetária desde que a sua máquina aguente o peso dessa massa. Olha isso, parece que não vai voltar a se tornar uma massa, né? E aí, olha, eu pego uma espátula. Com a ajuda de uma espátula, a gente desgruda aqui da bancada, olha. Eu vou retirar da minha mão. E olha, com a espátula eu consigo retirar da bancada. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou lavar as minhas mãos. Eu vou deixar ela aqui, ela tá úmida no meio, aqui eu já cheguei no ponto. Ao todo, eu utilizei aqui em torno de 620 gramas de água, o que deu 62% de hidratação. E olha só o resultado. Quando eu enfio o dedo dentro dela, tá grudando. Mas quando eu pego na massa em si, ó, e na bancada, eu já consigo aqui, tirando com a espátula, ó, que ela não grude nas minhas mãos. Eu vou lavar as mãos para darmos sequência. Agora, com as mãos limpas, eu vou untar um pouquinho a minha mão. Você pode fazer isso que facilita o seu processo. Passo um pouquinho aqui na bancada também e eu vou dividir essa massa em 4 partes iguais. Você pode simplesmente pegar uma espátula aqui e cortar em 4, como eu estou fazendo, como você pode pesar em uma balança, tá? Para ficar certinho. Pesei essa massa e renderam 4 bolinhas de 415 gramas. Essa quantidade vai depender aí da sua hidratação. Feito isso, vamos bolear essa massa, tá? Tem várias formas. Aqui ela tá muito hidratada, então olha como que eu vou fazer. Minha bancada está untada, olha, eu só venho puxando para cima. Venho puxando e boleando, formando essa massa. Olha como ficou linda. Dá uma achatadinha e pode observar que eu vou tensionando essa massa, olha, dando estrutura para ela. Aqui ela já está pronta, ó. Já boleei e vamos colocar em uma forma untada com azeite de oliva. Aqui eu vou colocar nessa de inox, mas pode ser em caixas plásticas que dá super certo. Olha, com as minhas 4 massas já boleadas, eu vou cobrir elas com plástico filme e vou levar para a geladeira por no mínimo 24 horas. Aí houve muito questionamento. Mas, Leodenice, esperar um dia inteiro uma pizza fermentar? Mas é muito tempo, mas... Gente, não é o processo de fermentação propriamente, porque eu não estou levando em refrigeração a uma temperatura aí de 3 graus para fermentar, mas sim para acontecer uma maturação dessa massa. Eu quero ela mais rica em aroma, em sabor, em textura, em coloração. Por mais que eu esteja usando aqui fermento biológico e não aquele fermento natural que a gente faz em casa, que a gente cultiva e tal, as pessoas confundem um pouco. Não deixa de ser uma fermentação natural, porque o fermento biológico se trata de micro-organismos vivos. É uma bactéria, é um micro-organismo vivo da mesma forma. A diferença é o tipo de bactéria, o tipo de micro-organismo, o tipo de levedura que a gente está utilizando. Quando a gente cultiva o fermento natural em casa, a gente consegue ter uma colônia de micro-organismos maiores, o que vai dar mais intensidade de sabor, às vezes um pouco mais de acidez. Mas com o fermento biológico, a gente já tem essa estrutura. E esse descanso na massa, esse repouso, ele faz dar todos esses resultados que eu falei mais tarde. Se eu estivesse utilizando aqui 10 gramas de fermento, eu ia ter que assar essa pizza em meia hora, porque ela ia começar a crescer e passar do ponto de fermentação. Então, como eu coloquei apenas 1 grama aqui, esses micro-organismos vão ter muito alimento para ir trabalhando, sabe? Uma fermentação longa. É isso que a gente chama. Ele vai se alimentar de todos os açúcares, amidos dessa massa e vai liberar gases que vão ser responsáveis pelo crescimento. Mas amanhã, passado 24 horas nessa massa na geladeira, quando eu quiser fazer minha pizza, um pouco antes, uns 15 minutos antes, eu vou tirar da geladeira para ela voltar à temperatura ambiente, descansar e fermentar, e só então eu vou utilizar.
Eu já fiz testes aqui em casa com essa massa de fazer com ela com 2, 3 dias em refrigeração e ficou perfeita. Agora vamos uma dica fundamental. Se eu não quero ter esse trabalho de fazer a massa, 4 massas é muito para minha família. Eu vou pegar essa massa aqui desse jeito agora, sem fermentar. Assim que eu boleei, vou embalar ela aqui e vou levar para congelar. No outro dia, ela vai ficar bolinhas duras de massa. No outro dia, ela vai ficar bolinhas duras de massa. Daí eu posso armazenar várias em pacotinhos como eu quiser. O importante é você congelar essa massa antes de fermentar. Quando eu quiser consumir essa pizza, o que eu vou fazer? Eu vou lá, tiro a massa do meu freezer, passo ela para refrigeração e deixo ela fermentar em geladeira por 24 horas. Ela vai descongelar e vai fermentar. Da mesma forma, eu vou tirar uns 15 minutos antes e utilizar para fazermos a pizza. Vamos dar sequência então. Eu vou levar minha massa para geladeira por no mínimo 24 horas. Agora vamos fazer um molho para também já deixar geladinho para amanhã ficar mais fácil. Para o molho, pessoal, eu vou usar apenas 3 gramas de alho raladinho, um dente pequeno, 75 gramas de cebola ralada, meia cebola e 50 gramas de azeite de oliva extra virgem, 5 colheres de sopa. E 1 quilo de tomate que eu vou mostrar para vocês como corta. Aqui eu peguei de 2 tipos, olha, esses compridos que são os italianos, o André, e os mais redondos, tá? Esses compridos aqui, olha, eles são mais carnudos, mas dá para fazer com qualquer um. O importante é ele estar totalmente vermelho. Quanto mais vermelhinho tiver o seu tomate, melhor o resultado do seu molho. Quando eu corto, olha, eu vejo que esse tomate não tá tão bom, tá? Ele tem essa parte branca central, então eu não vou utilizar. Eu vou retirar essa parte branca e as sementes. Se ele tivesse totalmente vermelho, seria perfeito. Vou tirar também essa pontinha estragada. Eu vou fazer isso com todos os tomates. Tá? Os que tiverem vermelho no centro eu deixo, se tiver alguma parte branca eu corto. Olha, esses são mais carnudos, mas também não estão tão maduros, então da mesma forma eu retiro essa parte branquinha. Se tá bem vermelho, eu coloco com semente e tudo, ó. Pode observar que ele tá mais vermelhão. Eu vou fazer isso com todos os meus tomates. E agora, com os meus tomates já cortados, eu peguei uma panelinha aqui, vamos aquecer o azeite de oliva. Eu vou entrar com o alho e dar uma refogada. Com a cebola, vamos refogar novamente. E agora eu entro com 1 quilo de tomates já cortados. E agora é isso, pessoal, não vou adicionar água, não vou adicionar nada. Eu vou tampar essa panela, vou deixar no fogo baixinho até eles estarem bem cozidos e eu vou mostrar o ponto para vocês. Aqui se passaram cerca de 15 minutinhos e olha como está nosso tomate. Durante esse processo eu mexi por 2 vezes aqui para não pegar no fundo. Olha, o meu tomate já está totalmente cozido. Eu não tirei a pele desse tomate. Se você quiser um molho mais rústico assim, basta você tirar a pele antes, daí não vai ser necessário nem passar por um liquidificador nem pela peneira. Eu faço assim e passo aqui pela peneira porque eu acho mais prático. Hoje eu quero um molho mais encorpado, mais fluido, eu não quero muito rústico. Passa esse molho e descarta apenas a pele e a semente. Então eu venho aqui com a peneirinha, ó, e passo bem. É rapidinho e descarto apenas essa pele. E aqui eu já tenho a minha polpa de tomate pronta, que eu vou voltar para a panela. Agora, com ele já pronto, eu vou fechar aqui e vou deixar cozinhar por mais uns 10 minutinhos para terminar a cocção, tirar mais acidez e ficar um molho mais saboroso. Passado 10 minutos, o nosso molho já está perfeito em aroma e textura. E agora eu desliguei o fogo e vou temperar com 5 graminhas de sal, meia colher de chá e algumas folhinhas de manjericão fresco, que faz toda a diferença no sabor do nosso molho. É só colocar aqui no final que ele já aromatiza tudo. Vou finalizar com uma pimentinha do reino e o nosso molho está pronto. Também vou colocar em um potinho e guardar na geladeira para utilizarmos ele frio. Eu tirei essa massa da geladeira há cerca de
25 minutinhos atrás, 20 minutos atrás, para ela voltar à temperatura ambiente. Ó, ela grudou aqui uma na outra, não tem problema. A gente vem e corta com uma espátula para não danificar muito a massa, tá? Minha espátula não tá aquela coisa, mas aqui deu certo. Vou pegar a massa e vamos passar essa massa aqui na sêmola de grano duro, tá? Pessoal, por que eu utilizo a sêmola? Deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar aqui um pouco na bancada também para ela não grudar, porque tá muito hidratada. Pode ver que ela tá bem molinha a nossa massa. A sêmola de grano duro a gente utiliza nessa fase por quê? Por conta da granulometria, ou seja, os grãos, olha, eles são grossos. Isso faz com que a superfície onde eu vou colocar a minha pizza não grude ela ao levarmos ao forno. Mas quem não tiver acesso a esse produto não tem problema nenhum. Por muito tempo eu utilizei fubá e deu super certo. Então pode fazer com o fubá aí até você encontrar, que vai dar certo do mesmo jeito. A gente vem assim, gente, é muito simples, olha. Vem com as duas mãozinhas e vai abrindo, deixando uma bordinha maiorzinha no canto. É isso que a gente precisa, apenas dessa bordinha. Por mais que ela esteja um pouquinho deformada, na hora de colocar na pá, dá tudo certo. A massa aqui já está aberta, eu vou dar uma balançada apenas para tirar o excesso, olha, dessa sêmola da massa e vou vir com a minha pá, tá? Eu coloco um pouquinho de sêmola aqui para aquilo que nós comentamos agora há pouco, para essa massa não grudar na minha pá. E esse é o pulo do gato aqui fundamental. Tá, olha, agora a gente estica essa massa e deixa aqui do tamanho que a gente quer. O que é o importante? São dois passos, ter a bordinha e essa massa, ó, quando eu balanço, ela tem que ficar solta em cima da minha pá. Tá vendo que ela tá solta? Por isso que eu coloco a sêmola. Assim eu não vou ter problema em jogar a minha pizza no forno. Agora com a massa já na pá, eu venho colocando o molho. Olha, eu vou passar por toda ela, só não nas bordinhas. Eu gosto assim com bastante molho. E hoje eu vou assar essa pizza de forma diferente. Eu recebi muitos comentários de vocês que estão assando no forno convencional e não conseguiram a mesma coloração na outra pizza. Então tem outra forma da gente fazer que a gente consegue um resultado ainda melhor e eu vou mostrar para vocês como é. Para quem tem forno doméstico mesmo. Como vocês já sabem, uma pizza perfeita, ela vai assar em menos de 3 minutos, que são que a gente vai conseguir lá com os fornos profissionais, que são caríssimos. E eu quero poder comer uma pizza boa em casa. Então eu comecei a pesquisar por aí em sites internacionais como as pessoas fazem. E eu descobri algumas chapas de aço, que elas retêm muito calor. Eu procurando aqui no Brasil, eu descobri uma empresa que vende, que foi onde eu comprei essa minha aqui. Ela já tá bem usada, tá bem velhinha. Ela é bem grossa mesmo, ela é de aço mesmo. Para quem quiser achar esse produto, eu vou deixar o lugar aqui onde eu comprei, o site, o nome aqui na descrição do vídeo, tá? E qualquer dúvida é só perguntar. Antes de eu achar essa chapa, pessoal, eu comprei pedra refratária, coloquei dentro do forno, pedra sabão, eu já tive também, que ela também retém bastante calor. Então, o importante é ter a superfície mais quente possível para assar essa pizza. Nem a pedra sabão, nem a pedra refratária ou outras pedras que eu utilizei deu o mesmo resultado aqui dessa chapa de aço. Então nessa chapa de aço eu consegui fazer algo muito próximo das pizzarias aí com forno a lenha. Eu tenho uma outra chapa dessa que eu já coloquei no meu forno, que já tá lá há cerca de 50 minutos lá dentro, quase 1 hora esquentando, porque eu preciso dela muito quente. E com essa chapa já muito quente, nós vamos colocar essa massa com o molho sobre a chapa. Olha, pessoal, vou jogar aqui na chapa que já está pelando e vou deixar por 3 a 4 minutos. Eu quero que essa massa pré-asse e fique corada. Olha só o resultado depois de 3 minutinhos, quase 4. Olha, a borda começou a corar, pode ver embaixo que ela tá bem tostadinha, já tá meio crocante. Nesse ponto é que eu vou rechear minha pizza, porque o queijo e a calabresa, eles acabam assando bastante rápido e não dá tempo dessa massa chegar. O que acontece? O meu queijo, ele acaba derretendo, fritando e passando no ponto. Dessa forma aqui não.
Olha, eu cortei a calabresa aqui na tábua o mais fino que eu consegui. Coloquei aqui apenas 120 gramas de mussarela em cubos sobre a minha massa. E agora eu venho com as calabresas, olha. Pessoal, há muita diferença em marcas de queijos, tá? Tem queijo que derrete muito, tem queijo que derrete pouco. Nesse caso aqui, a calabresa, ela meio que ainda protege um pouco o queijo. Mas para outros sabores é complicado. Então você tem que ver que tipo de pizza você quer fazer. Tem algumas marcas, elas quase não derretem, então você consegue um resultado perfeito. Foi a que eu usei na outra pizza. Nessa pizza aqui, eu já estou usando uma mussarela que derrete bastante. Por quê? Porque eu pré-assei essa massa antes, então eu posso me dar ao luxo de colocar uma mussarela que derreta mais. É isso que vocês têm que começar a aprender ao montar uma pizza em casa. E agora vou jogar na tábua de novo por mais uns 3 minutinhos, para apenas derreter o meu recheio e corar a minha calabresa. E olha o resultado. Vocês conseguem ver como essa massa tá crocante? E observa como a minha mussarela tá super cremosa. E olha que eu usei uma mussarela que derrete demais. Olha, ela não fritou, não passou de ponto. Então, ao todo, nós demoramos quase 8 minutos para assar essa pizza. Mas a gente conseguiu um resultado superior de sabor até do que a outra que eu fiz esses dias. Ela tá muito crocante. Uma boa pizza, quando a gente pega, o pedaço não dobra, ele fica inteiro. Como aqui tem muita mussarela, tá muito quente, ela deu uma pequena envergada. Mas mais um minuto que pare aqui, ó, ela fica perfeita. Gente, a massa mega crocante, o recheio muito suculento. Olha a textura dessa massa. Olha os alvéolos ali no cantinho da massa. Consegue observar? Façam que vocês vão se apaixonar. Muito obrigado pela companhia. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!